Sejam todos muito bem-vindos ao EBE Talks. O meu nome é Guilherme Fressa, eu sou pesquisador e professor universitário há mais de 15 anos e alguém que passou a vida inteira tentando entender o que o exercício faz com o corpo humano de verdade. Esse podcast existe por uma razão muito simples. Ciência do exercício é boa e útil demais para ficar só dentro da universidade. As pessoas precisam entender melhor por que o exercício é tão importante. E foi por isso que aqui a gente só traz pessoas que realmente entendem do assunto, pessoas que estudam a fundo ciências do exercício nas mais diferentes áreas, pessoas escolhidas a dedo por mim, apenas autoridades que realmente estudam de verdade. E o convidado de hoje, como não poderia deixar de ser, é um especialista em inúmeras áreas, mestre e doutor em ciências do desporto, e a gente vai conversar sobre lipedema, tipos de tratamento e evidência científica. O cara não só é mestre e doutor nas ciências do esporte, como também é acadêmico de medicina e professor universitário. É uma pessoa que eu admiro bastante o seu trabalho, acompanho há algum tempo na internet e recentemente, no último ano, a gente se aproximou ainda mais em função do exercício baseado em evidência por uma ponte que o Marcelo Santos fez, o doutor Marcelo Santos, que já esteve aqui, já conversamos sobre cardiologia do exercício, testosterona, né, anabolismos e todas as falácias que envolvem isso. E o tema lipedema, ele ainda está numa crescente, e um tema que acaba vertendo inúmeras dúvidas, e por isso que a gente traz uma pessoa super competente para trabalhar esse tema aqui com a gente. Brunão, muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo, por tu estares aqui, por disponibilizar inclusive slides. Essa não vai ser só uma live e uma conversinha, essa vai ser uma aula. Meu irmão, muito obrigado. Pô, Gui, eu que te agradeço pela oportunidade, né? Essa nossa ponte não poderia ser melhor, né? De mais alto nível, que é o professor doutor Marcelo Santos. Peço só desculpa o meu pigarro e minha tosse, né? Isso era para ter acontecido antes, mas por motivos de gripe, né? A gente ainda está com alguns resquícios aí. Mas, nossa, o Marcelo é um querido, um amigão, uma das pessoas mais competentes da educação física a nível Brasil e mundial que eu conheço. Um cara que trabalha muito na nossa mesma linha, né? E é por isso, cara, que eu queria te falar também que eu admiro muito o teu trabalho e admiro demais essas pessoas, né, professores, né, que têm uma titulação de respeito. Eu acho isso muito importante. As pessoas às vezes não valorizam isso. E você é um cara que faz uma prática baseada em evidência, acompanha o seu Instagram. E eu tenho certeza que esse vai ser um papo de alto nível. Altíssimo nível, altíssimo nível. A gente tende a evitar aí qualquer tipo de falácia de autoridade, não gosta de levantar muito titulações, mas realmente é uma vida dedicada aos estudos, né? Todo mundo que passou pelo doutorado passou pela fogueira, né? Foi tomar um cafezinho com o capeta e voltou. A gente fala, né? E fica safo em relação a algumas coisas, né? O doutorado nos traz muita ansiedade, nos traz muitos resquícios nem sempre bons, mas ele também abre portas e abre a nossa cabeça para uma profundidade de conhecimento e também nos traz esses networkings maravilhosos, como é o teu caso. Sabe que eu sempre tenho uma dúvida em relação ao processo, né, de titulação, aonde que quais são, o que as pessoas fazem para chegarem aonde chegarem. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço sempre aqui no EBE Talks, mesmo que a gente destine aqueles primeiros 5, 10 minutinhos, é tu contar um pouquinho da tua história, da tua relação com a ciência do exercício e com os esportes. Por que tu começou a estudar isso e aonde tu chegou ao ponto de estudar especificamente lipedema? A gente sabe que a gente nunca estuda um tema só, professor universitário acaba tendo que estudar tudo, pega várias disciplinas, dá aula em pós, mas de maneira geral, se puder contar um pouquinho dessa trajetória, porque eu sei que muitos acadêmicos estão nos escutando aqui, estão em fase de formação, né, na graduação ou na pós-graduação, e se espelham muito em pessoas como você. Legal, Gui. Cara, seguinte, eu como qualquer cidadão desse país, um dia sonhou em ser jogador de futebol, né? Então, assim,
começou a minha experiência com exercício físico, com esporte a partir disso. Só que aos meus 17 anos, cara, eu tive o meu primeiro rompimento de LCA, você acredita? Cara, tinha passagens compradas para ir morar em outro local do país, né, para ir jogar futebol e tudo. Mas, enfim, fui teimoso, fui fazer um jogo um dia antes, acabei me lesionando e tive que operar, né? Tive que fazer a cirurgia, isso há 20 anos, né? E aí foi aí que começou a minha paixão pelo exercício. Primeiro na fisioterapia, isso eu fazia terceiro ano no colégio, né? E eu fiquei aquela deprê, nossa, meu Deus, e agora? O que será da minha vida, né? Sem o futebol. Eu era aquele aluno no colégio que gostava de estudar as ciências biológicas. Como eu estava ali lesionado e eu fiz vestibular para fisioterapia, passei. E fiz vestibular para educação física e também passei. E aí, o treinador da universidade onde eu me formei, né? Eu vou contar a minha carreira acadêmica através de um storytelling que eu acho que fica muito bacana. Perfeito. Mal de professor fazer essas metodologias ativas, né? E aí, quando o treinador, meu telefone toca, meu treinador falando, olha, vem para cá para a Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, que eu vou te dar 70% de bolsa para tu estudar. E aí eu fui para educação física, pensando que eu ia jogar bola pela faculdade. E aí, cara, chegou o meu primeiro semestre, bioquímica, histologia, fisiologia, e eu falei, nossa, eu vou fazer medicina ou educação física, né? E aí eu sempre conto essa história aqui, meus alunos que não me deixam, que vão assistir esse podcast, que não me deixam mentir. E aí, mais ou menos no meu quarto semestre na educação física, eu já apaixonado, porque na escola eu gostava muito de estudar biologia, né, em si, não gostava muito de matemática, e por ironia do destino, hoje eu sou professor de bioestatística na faculdade. na faculdade. Mas enfim, e aí, Gui, o que foi que aconteceu, né? Eu comecei a me apaixonar, cara, por a ciência do exercício, e no meu quarto semestre eu fiz um curso de personal trainer e comecei a trabalhar, me destaquei nesse curso, comecei a trabalhar numa academia chamada Total Care, que é meu padrinho profissional, professor Francilavo de Andrade, profissional de educação física, fisioterapeuta. Eu quero aqui deixar meus agradecimentos, porque minha personalidade na educação física eu devo muito a essas pessoas. As três pessoas que marcaram muito minha vida. E ao decorrer da história que eu vou falando para vocês, que isso é muito interessante. E aí, Gui, comecei a me apaixonar porque lá ele era um dono de academia que incentivava a gente a estudar e a dar aulas, né? Olha que legal. Hoje não se vê mais isso, né? Então a gente tinha que pegar um caso clínico da academia que, sei lá, só tinha uma hérnia de disco, fibromialgia, e você, como professor, tinha que montar o caso clínico e apresentar a solução, uma aula sobre aquilo. E, cara, comecei a me apaixonar por isso, bicho, por dar aula. E os professores lá tinham medo de dar aula. E acabou que eu fiquei sozinho dando aula de 15 em 15 dias, né? Passaram-se alguns anos e eu me formei. E aquele curso que eu era aluno, me tornei professor, a convite desse meu professor Francilavo de Andrade, que eu deixo aqui meus agradecimentos a ele. E assim começou a minha vida, né? Só que aquela história da gente, pô, está muito pouco, eu preciso de uma pós-graduação, eu só tenho graduação. Como que eu vou ensinar pessoas que eu não consigo ter uma titulação maior, né? Na minha cabeça isso é muito importante. Fiz minha pós-graduação em fisiologia do exercício, terminei minha pós-graduação, já estava dando alguns cursos, fui fazer meu mestrado em Portugal, que foi onde mudou minha vida também. Acho que você deve conhecer o professor José Vilaça Alves, né? Claro. Então, professor Vilaça, queria também, uma pessoa que marcou muito minha vida, eu orientando dele, né, um dos caras assim que mais publica na área do treinamento de força, e toda essa minha prática baseada em evidência, amor à bioestatística e ao exercício com responsabilidade, sendo seguro e eficaz, vem desses caras que são fantásticos. Então, assim, hoje eu digo que minha identidade como profissional de educação física são esses dois caras, junto também com o professor Rossmann, que era o dono de outra academia que eu trabalhei aqui, que é um profissional assim de mão cheia, e eu tive a sorte de ter pessoas ao meu lado que eram pessoas como você, que hoje também, como eu, admiram a prática baseada em evidência. Cara, que história. Né? Manda lá, manda lá. E aí, Gui, quando chegou o momento, cara, eu terminei meu mestrado e fui convidado para continuar lá em Portugal para fazer meu doutorado.
Professor Vitor Reis, que foi meu co-orientador, acho que você deve conhecer também, publica demais. E eu fiquei lá para o doutorado, terminei meu doutorado, minha investigação é sobre a área da obesidade, daí a minha paixão, né, sobre essa área da obesidade, que envolve o lipedema, apesar das suas diferenças. E quando eu voltei ao Brasil, eu passei no concurso da universidade aqui, na Unifametro, hoje sou professor da universidade, e aí leciono as disciplinas de grupos especiais, bioquímica, fisiologia, Tudo que aparece. ciências lógicas, bioestatística, nossa, e tudo que aparece, né? Essa é a nossa vida de professor universitário, principalmente universidade particular. E aí, eu não satisfeito disso, né? Eu trabalho também num hospital, não sei se tu sabe, Gui, mas eu trabalho num hospital aqui, no Hospital São Camilo, junto com a equipe multidisciplinar, a equipe médica de cirurgia bariátrica. Lá o nome é Centro de Tratamento da Obesidade e Diabetes. Cara, lindo demais Não podemos trabalhar. perder esse fio, porque eu quero te fazer uma pergunta lá no final que vai interessar Perfeito. bastante, é o que eu vivo conversando com os meus alunos, tanto do EBE quanto os alunos da universidade. Não deixa eu esquecer de fazer essa pergunta. Legal. E quando eu esqueci de falar uma coisa, quando eu fui entrar na educação física, eu lembro como se fosse hoje, Gui. A minha tia, que é madrinha, assim, quase minha madrinha, falou. Ela não sabe que eu escutei, mas ela falou para minha mãe, eu escutei isso. Eita, a educação física vai ser um liso, né? Assim, pô, e o filho dela, direito, vai ser rico, né? Pô, hoje a gente vê que as histórias, né, brilhantes que a gente conseguiu traçar na área acadêmica é uma vitória, né? E hoje ela tem muito orgulho de falar, né? Assim, e um dia eu quero chegar ainda para ela e falar isso. Olha, eu escutei isso e aquilo me serviu como combustível para ser quem eu sou hoje. Não, a E é pessoa engraçado, vencer com estudos, é cara, tem que dar fantástico. muita moral para a pessoa que consegue fazer isso, porque não é qualquer um. É muito desconfortável você estudar algo que não conhece, senta a bunda na cadeira, lê o livro, entende e fica Exato. remoendo aqueles parágrafos. Depois, na vida de professor, é outra coisa. Você tem que pegar aquele assunto, passar para as pessoas. Essas trajetórias são muito importantes. As pessoas, às vezes, na internet acham que os doutores entre si, os professores, vivem se brigando. Não é Apertar verdade. o Muitos lá, né? professores se identificam. Aquelas pessoas que meio que falam a mesma língua, que é a língua da ciência, geralmente se identificam. E aí, assim, cara, foi engraçada essa história, porque o fim não, que eu não tô no fim, né? Tô no meio, né? Eles se cruzaram, porque, como você falou, hoje, por estar dentro do hospital, quem imaginaria um profissional de educação física estar dentro, contratado pela equipe, né? Sem tratamento da obesidade e diabetes, trabalhando dentro do hospital, levantando a bandeira da educação física. E eu sempre quis medicina, cara, assim, sempre quis. A gente já conversou sobre isso, né? Você também tinha falado sobre a sua vontade e tal. E aí foi engraçado porque a mesma tia que me falou isso, ela falou assim: Nossa, você vai ser o primeiro médico da família. Cara, olha como as coisas se invertem, né? E, bicho, eu sou um apaixonado por estudo, por estudar. Você tá vendo aqui, né? É fisiologia, é cardiologia, é área, é anatomia. Assim, meus livros são muito focados para essa área. Né? Assim, eu sou um apaixonado por isso. Hoje eu estou na medicina não para abandonar a educação física, mas para a gente tentar unir a história da medicina baseada em evidência. Não aguento muitos médicos sem conhecimento, falando cada coisa, bicho, assim. E é interessante a gente ter um poder de fala nessa ciência tão complexa que é o exercício físico, É. e principalmente no tratamento de doenças crônicas, né? Levantar mesmo essa bandeira. E E, uma cara, disciplina, um tópico que, de fato, médicos trabalham corriqueiramente no seu dia a dia, ainda que apenas indicando como tratamento adjuvante, mas que não estudam durante a graduação. sem dúvida, sem dúvida. E assim, é interessante porque eu sou um apaixonado pela área da endocrinologia, né? E quero buscar minha residência quando eu me formar para esse ramo, para esse lado, né? E as pessoas falam assim: Nossa, tu tá remando contra a maré, né? A gente tinha conversado sobre isso. Não, na verdade é colocar a segurança do paciente em primeiro lugar. Isso a gente aprende no primeiro semestre. É ética médica, né? Eu vou colocar a segurança do paciente, e não deveria ser só do médico, deveria ser de todo profissional da saúde, né? É. E eu até considero hoje nós profissionais da saúde, da educação física,
como no topo 1 na área de prevenção de doenças crônicas. Nós estamos nesse pódio, no top 1, quando se fala de prevenção de doenças crônicas. Gui, esse sou eu, assim, eu gosto Que muito de contar maravilha. essa história, cara, porque eu acho que é uma história que, assim, de bacana, que são de 20... E às vezes as pessoas, elas acham que você aperta um botão e você chegou lá, né? Eu falo muito dos meus alunos que eles não querem passar pelo processo. Eles só querem simplesmente chegar, talvez, onde você chegou, apertando um botão, e não é assim. O processo, ele é contínuo, ele é difícil, ele é árduo. A gente passou frio em Portugal, a gente não tinha muita coisa lá, e, nossa, hoje o que a gente conseguiu atingir foi graças a uma caminhada de 20 anos, né? É isso aí, é isso Isso é aí, muito é isso aí. Não, e muita gente tenta apertar um botãozinho para sentar na janela e ter todos os benefícios e status que eventualmente um doutor, né? Não só doutor de doutorado, mas um médico vai ter. Quantidade de médicos, enfim, essa é uma das discussões, né? Quantidade de médicos se formando sem qualidade nenhuma, na unisquina qualquer. Vão conseguir o canudo? Vão. Serão bons médicos? Talvez. Atenderão bem as pessoas? Muito dificilmente isso vai acontecer, né? Existe uma diferença muito grande entre você tratar bem as pessoas e você ter uma oratória boa e falar e prescrever o que as pessoas querem. sem dúvida. Muitas vezes o gap é gigantesco, né? É gigantesco. A gente vive batendo nessa tecla. Que tem de médico fazendo medicina no Paraguai e validando diploma para cá sem nem estudar, sem nunca ter ouvido falar em medicina baseada em evidência, o que me parece um absurdo. Já é um absurdo não ter prática baseada em evidência no curso de educação física. Imagina na medicina. Imagina na medicina, onde a responsabilidade em relação à saúde do paciente, ela multiplica por 10 vezes, né? É triste. Cara, assim, eu sou totalmente a favor, sabe? Essa história de, ó, eu sou a favor de duas coisas na medicina, que às vezes que eu falo isso as pessoas ficam com raiva, né? Mas é porque assim, cara, quando a gente sabe que quem gosta de estudar e tem qualidade não tem medo de exame, de aprovação, ninguém tem medo disso. Então, ó, antes do internato, porque eu não sei se você sabe, a medicina é dividida em ciclo básico, ciclo clínico e Uhum, internato, né? uhum. Então, o internato ali no último ano, 1 ano e meio, né, de 6 anos de graduação, é que você vai estar dentro do hospital, né, e as pessoas não entendem o quanto que é importante a imunologia, a microbiologia, a bioquímica, o que a gente viu no pré, né, no processo do ciclo básico e do ciclo clínico, a construção. Eu defendo que tem uma prova antes de você entrar no hospital para saber se você está preparado para entrar naquele internato, né? E ser acompanhado por um staff ou por um residente. E vou além, eu sou a favor de que realmente tenha essa história da OAB da medicina, né? Eu Uhum. acho isso fantástico, isso vai filtrar muitos profissionais ruins, Muito, muito, mais do que necessário. E que eu não defendo a tem, ideia que tinha que ter isso na educação física também, cara. né? O problema aí é que talvez a gente fosse formar quase ninguém, né? Assim, mas enfim, é algo que eu defendo muito, sabe? E eu vejo muitas deficiências. Você vê aí nas provas de ENAMED, né? De faculdades tirando 2 na nota do MEC, enfim, de É. triste mesmo, sabe, Gui? Então, eu defendo muito isso. E o profissional que tem qualidade, que está ali, não tem medo do exame, não tem medo de fazer prova. Quem vai ser bom sempre terá vaga no mercado. Esse sempre foi meu pensamento, ensinamento, inclusive, do meu pai, né? Tem um professor amigo meu que ele faz uma fala super dura em relação a isso. Ele fala que a universidade ela é exclusiva e não inclusiva. E o que ele gera de briga por causa disso, não estou falando isso para concordar ou discordar, até porque inclusão envolve um monte de outras coisas, né? Sim. Senão a gente vai parecer que está fazendo uma fala preconceituosa aqui. Mas é nesse sentido de que não é para qualquer um. E por que, que não é para qualquer um? Que você vai mexer diretamente com a saúde das pessoas. E isso é mais sério do que qualquer política pública, para falar a verdade, né? Deixa eu só transitar aqui, porque o nosso assunto é um assunto de interesse de uma grande parte das pessoas que tem muitas dúvidas. Eu quero só fazer uma breve introdução, até tirando uma dúvida que eu tenho. Obviamente que a gente já ouviu falar, já ministrei uma aula ou outra sobre o tema, né? E é um tema muito interessante, é um tema muito recente em termos de popularidade, só que eu não sei exatamente da onde é que veio o que eu vou chamar aqui de hype, não sei se eu tô certo, mas nos últimos, vamos botar lá, 5 anos, apareceu lipedema para tudo que é lado em rede social. E isso não existia, mesmo numa época, 10 anos atrás, quando comecei a dar aula de fisiologia, a gente conhecia a temática,
mas não estourava. Eu não sei se foi por causa da internet que impulsionou algo que já estava acontecendo, ou se isso tem a ver com acessibilidade realmente à informação, ou se isso de repente tem a ver com alguma famosa que teve algum caso e começou a estourar na internet. Junto disso, de dar uma introdução meio que histórica do porquê que tem aparecido esse interesse gigantesco, tu já meio que já conceitua o que é o lipedema, né? E para a gente começar, como tu botou no slide, desvendar essas conexões assim. Cara, a sua pergunta é tão bacana, é tão legal, que esse é um contexto, né? Que o lipedema hoje, se você parar para prestar atenção, ele é algo que vende, né? Então, eu costumo muito dizer e bater muito nessa tecla, no sentido de, Bruno, como assim o lipedema vende, né? Porque duas coisas são importantes aí para a questão da venda. Dor e desejo, né, Gui? Você sabe disso. Então, dor e desejo são coisas que vendem. E o que as pessoas mais querem e hoje em dia é emagrecer, né? E emagrecer com qualidade, sem perder massa muscular e também sem fazer esforço. Né? As pessoas elas não querem emagrecer, elas querem emagrecidas. Essa na verdade, é o boom da coisa. E a gente vai classificar aqui grandes diferenças entre obesidade e lipedema. Nem sempre essas coisas estão associadas de fato, né? E eu já queria começar a falar dessas primeiras grandes diferenças, né? Obesidade ela é uma doença crônica, né, que tem CID, né, Código Internacional de Doenças, assim como o lipedema, né? Você colocar der um Google aí para quem está assistindo aqui, tá, gente? Você colocar E.66 ou EF02, você vai ver que são os códigos internacionais de doenças do lipedema e da obesidade, e são doenças que têm suas associações, mas elas também são mais dissociadas do que o que a gente pensa, tá? E quando eu falo isso, é no sentido de, nossa, eu vejo na internet Instagram chamado Lipe Fitness, né? E aí você tem um vídeo, é complicado você falar, olha, fazer escada pode, fazer esteira não pode. Fazer extensora pode, fazer agachamento não pode. E eu fico perguntando de onde surgiu isso, né? Isso surgiu do que a gente chama de diagnósticos exacerbados de lipedema. Por incrível que pareça, a minha esposa acha que tem lipedema. E quando eu vou lá na perna dela e aperto, aí eu dói, aí ela dói não é lipedema, né? Então, o que eu vejo, cara, no sentido desse contexto histórico e já diferenciando esses conceitos de obesidade e lipedema, é a quantidade exagerada de diagnósticos errados, imprecisos do que realmente é lipedema, tá? E esse é um contexto que a gente precisa se preocupar demais. Por quê? Porque já já a gente vai mostrar aqui, as pessoas vão estar tomando alguns fármacos que vão criar específicos para o lipedema. Já tem, né? Esse é o nosso verdadeiro intuito desse podcast hoje, dessa aula, né, de hoje. As pessoas elas estão querendo fórmulas mágicas que ataquem diretamente aquele lipedema, simplesmente apertando um botãozinho, né? Mas assim, esse contexto histórico aparecendo mais lipedemas, mais diagnósticos de lipedema, ele casa justamente com a indústria farmacológica, né? Se você parar para prestar atenção, Gui, hoje a indústria farmacêutica mais rica do planeta Terra é a Eli Lilly, né? Que é a farmacêutica que é dona da patente da Tizerpatida do Monjaro, né? Então, US$ 1 trilhão no valor de bolsa. Então, nossa, o PIB do Brasil a empresa vale. Loucura. Por quê? Porque é dor e desejo, né? Então, tu imagina pessoas criarem uma narrativa para o lipedema em que eu posso criar uma pílula sensacional que isso vai fazer com que você elimine o lipedema. Então, vamos construir uma narrativa, hiperdiagnosticar e vamos vender. Não estou dizendo, né, que o lipedema não acontece, e principalmente, a gente vai mostrar os slides aqui, que o lipedema ele vai estar associado aí a outras disfunções ginecológicas, né? Então eu vejo muito isso, sabe? Pessoas que não têm lipedema, com diagnóstico de lipedema, que querem emagrecer e simplesmente vão lá no endócrino. Endócrino não, que é mais difícil isso acontecer. Mas vão lá no nutrólogo, né, o nutrólogo lá da esquina, que não faz uma prática baseada em evidência, e é a união de tudo que eles querem, né? A vontade do paciente em tomar a droga para o tratamento mágico,
com o profissional querendo ganhar dinheiro. Então, eu vejo muito isso, cara. Assim. Então ela meio que mistura as coisas, e por isso que talvez as pessoas, por não receberem corriqueiramente informações de qualidade, acabam, obviamente, se confundindo. Parte do nosso papel é esse. As pessoas acredito que ainda usem meio que sem pudor qualquer o lance do emagrecer o lipedema, e tem também a ideia do gancho emocional por trás disso. Então você começa a misturar justificativas emocionais e metabólicas e bioquímicas, você monta a narrativa que você quer. Claro. E o pior, a ciência por trás ela é robusta. É robusta. Tipo, a coisa já tá no nível do óbvio, sabe? E então vamos introduzir o que é de fato lipedema, de onde é que surge. Eu acho que esses são as primeiras perguntas que a gente tem que tentar responder. Legal. Vamos aí, tu vai passando os slides, né? E Vou a gente vai. passando, tu manda. Essa já é a pergunta que você fez, né? O que é lipedema? E você já pode passar aí para o próximo. Esse é um trabalho assim, bem recente, né? Que é o consenso sobre lipedema. E a gente simplesmente desconhece, na verdade, o que é lipedema e muitas vezes confunde o lipedema com obesidade e com outra característica que é chamada de linfedema. Já ouviu falar, com certeza, né? Uhum. Que é uma característica principalmente de pessoas, sei lá, a pessoa tem câncer de mama, né? Esvaziou a axila, geralmente ela vai ter um linfedema naquele membro, né? E aí o lipedema, pessoal, ele tem uma característica muito importante já de cara para que a gente diferencie essas duas outras doenças, o linfedema da obesidade do lipedema, né? Uma característica clínica clássica é a simetria, né? Então, por exemplo, o lipedema ele não tem desejo por mão, não tem desejo por pé, pelas essas extremidades, né? Mas ele tem desejo ali principalmente pelo braço, pelo quadril, pelas pernas, né? Por essas regiões, né? E principalmente na mulher. E isso acontece, né? Essa questão do lipedema até numa prevalência alta, né? Então, se a gente for ver aí no Brasil, ó, a gente está trazendo esse consenso aí, esse consensus Delphi, né? Que é o último que saiu aí sobre lipedema. A gente já tem o brasileiro também. Então, nós temos 12,3% das mulheres adultas, né? Aproximadamente 8,8 milhões de mulheres apresentando o diagnóstico de lipedema. Até quanto que isso aí está hiperdiagnosticado, né? Aí já são outros 500 que a gente estava conversando. Mas aí a característica, Gui, é simplesmente essa, né? Presença de dor, presença de simetria e o principal é uma gordura completamente diferente daquele tecido adiposo propriamente dito, tá? De que é manifestado em uma pessoa com obesidade, por exemplo, o tecido adiposo visceral, né? Então tu pode até passar aí acho que no próximo slide, a gente não esse, só para já que eu introduzi isso, passa só mais um pouquinho aí. Olha só como a gente está falando de gordura. Essa é uma gordura, né? Que é uma gordura característica do lipedema. A gente vai entender fisiopatologicamente por que isso acontece. Então a presença de dor está justamente por isso aí, ó, acúmulo de tecido conjuntivo fibrótico, né? E a gordura, ela parece uns grânulos de gordura, né? Então preste atenção que é diferente completamente, volta na outra imagem, do tecido adiposo visceral não localizado, né? Então, é interessante você ver essa diferença. Então, é muito comum as pessoas que têm obesidade e também têm lipedema acharem que vão fazer uma cirurgia bariátrica, que vão tomar uma caneta anti-obesidade, que vão fazer uma lipoaspiração, que vão fazer uma dieta mágica, que vão fazer um exercício mágico, achar que esse lipedema, que essa gordura, ela vai ser retirada como num passo de mágica. Mas a gente está vendo que é uma gordura completamente diferente, né? E aí, volta naquele Aqui só slide lá. para rapidamente destacar para quem está nos escutando e às vezes não é da área, então você consegue ver esse destaque aqui, né, da derme. Então você tem a Isso, derme aqui, não sei se dá para ver meu mouse, está bem pequenininho à direita dá, ali, né? Tem a derme, você tem esses glóbulos aqui de tecido gorduroso, adipócitos, você tem tecido conjuntivo todo entremeado, né, e grudado, né? Realmente é quase o Venom da gordura.
Então, assim, é legal você falar isso, porque histologicamente, né, Gui, a gente tem a divisão do tecido epitelial, logo abaixo ali o tecido conjuntivo, né? Então, o tecido epitelial vem epiderme, derme, e logo abaixo a hipoderme, né? Que é uma região rica, inclusive, de gordura unilocular, né? Então, ali começa a acumular tecido fibrótico, né? E a gente vai entender por que, que isso acontece. E a gente vai entender por que existe uma lacuna terapêutica no lipedema, né? Que a gente estava acabando de falar. Então, dieta e exercício, só o que tem são dietas milagrosas e protocolos de exercícios para curar lipedema. Mas a verdade é que essas terapêuticas aí, elas estão falhando. Elas não são capazes de curar o lipedema. Uma coisa é a gente reduzir um efeito, é a gente melhorar. Outra coisa é você vender algo como cura de que não tem cura. E eu vou além, né? Eu quero falar uma frase aqui que a gente lá no hospital fala muito. Quem trabalha com obesidade sabe que a obesidade é uma doença que não tem cura, né? A obesidade é uma doença que não tem cura. Anota essa, pessoal. Obesidade é uma doença que tem controle hoje em dia. Nós temos diversas estratégias terapêuticas para controlar, bem como o lipedema, que é uma ciência que é como se fosse uma agulha no oceano, né? Os trabalhos sobre lipedema, muito rasos, escassos, de metodologia desconfiável, e a gente precisa ter muito cuidado quando surgem tratamentos milagrosos, né? Então o cara descobriu a pólvora, ter muito cuidado, que é o que a gente vai ver aqui, né? E é uma fala muitas vezes impactante para muita gente, mas doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo a obesidade, que são multifatoriais, elas têm essa realidade posta, né? Tanto que a grande batalha, mesmo depois de bariátricas e das canetinhas emagrecedoras, é você fazer a manutenção do peso, porque a tua fisiologia que ficou instalada, ela vai batalhar para que esse peso seja retomado. O corpo já passou a entender que a normalidade não é aquele peso abaixo. E você não consegue transformar nem mesmo metabolicamente, de maneira tão fácil, e nem neural, né? Nem a parte neural e neuroendócrina você consegue transformar. Tanto que remédio remedia, remédio não cura, né? E a gente vai ver que tem um componente genético aqui, né? Tanto na obesidade quanto também no lipedema, né? Então, a gente fala muito isso. Tem dois trabalhos científicos que eu falo quando eu estou dando aula sobre bariátrica, que depois é outro tema que a gente pode pensar em trazer para cá, que também é tipo assim, um mundo que as pessoas também desconhecem. E o que eu mais me preocupo lá no hospital, né? As pessoas fazem cirurgia e durante o primeiro ano elas perdem 8 quilos em média de massa livre de gordura, né? E dessa massa livre de gordura, em média, 3 a 4 quilos de massa magra, né? Então é perder de fato saúde, né? Perder capacidade contrátil. Então a gente se preocupa muito com isso, tá? E voltando um pouquinho aí para essa questão da cirurgia bariátrica, ela não é a cura para o lipedema, né? Então você pode você vai ter claro que o seu conteúdo, o seu peso vai baixar demais, mas na verdade você na balança você não tem que se preocupar do seu peso, você tem que pegar o que é que realmente você está perdendo, né? E você não vai, por mais que você faça uma cirurgia bariátrica, curar o lipedema, né? Porque a gente já viu como é que é esse tipo de gordura. E a gente vai ver que ela é uma doença principalmente genética, hormonal, estrogênica dependente. E aí a gente também vê os fármacos falhando, né? Diversos fármacos, isso é histórico na medicina, né? Então a medicina ela tem um histórico de fármacos aprovados que depois são retirados da prateleira por algum tipo de problema. Eu não sei se tu lembra, Guilherme, mas na década de 90, ali 2000, teve o boom, né, aquela explosão dos fármacos anti-inflamatórios que inibiam exatamente a COX-2, né, aquela via da inflamação, né? E não inibiam a cascata completa, porque as pessoas que tomavam anti-inflamatórios, tipo corticoide, né, não esteroidal, enfim, elas bloqueiam a cascata de inflamação lá em cima, né? E essa inflamação é importante para a ativação do nosso sistema imunológico, ela é importante também na relação da proteção de mucosa gástrica. Então, o pessoal que exagerava nos anti-inflamatórios tinha essa maior probabilidade, né, de ter gastrite e tal por conta disso.
E aí a medicina descobriu a pólvora, né? Não, agora eu tenho um anti-inflamatório seletivo que eu não vou bloquear as duas vias da inflamação, a COX-1, eu vou só a COX-2. E aí a gente já sabe fisiologicamente estudando, né? Então, para comprovar o que nós vamos falar já já, a gente sabe que esses anti-inflamatórios, com o tempo, eles falharam. As pessoas começaram a morrer por doenças cardiovasculares, né? E não entendia por quê, né? Porque essas vias, elas também regulam homeostaticamente o nosso corpo. Uma produzindo agregadores plaquetários, que são os tromboxanos, e outro as prostaciclinas, né? Que são antiagregadores plaquetários. Então, quando tu inibe uma via seletivamente, que é antiagregadora, a via que agrega de mais plaqueta cria trombo, se for no coração, infarto agudo do miocárdio. Se for no sistema nervoso, você vai ter ali um AVE, né? Um acidente vascular encefálico. Enfim, então a gente já viu várias vezes a medicina falhar com tratamento farmacológico. E esse eu acho que é o grande cereja do bolo É, da nossa é, conversa de hoje, é, tá? é. E a lipoaspiração, assim, Gui, porque assim, hoje o que a gente tem, cara, infelizmente, como trabalho científico, ainda é a lipo como a intervenção mais eficaz. Mas é aquela coisa, né? Não trata a causa do problema, ela trata ali a consequência. Eu vou retirar aquela gordura, mas a gente sabe que o problema ainda vai continuar acontecendo, né? Então é muito importante esse nosso contexto de falar de É, lacuna terapêutica, tá? é. Sobre essas estratégias que a gente vai conversar mais ainda hoje E aqui. obviamente que é uma discussão que já apareceu no Covid, na época, e ela tá corriqueira sempre, porque a ciência ela tem o seu tempo para acontecer, né? Entre você ter o primeiro estudo, sei lá, de caso, e aí você estuda aquilo numa célula isolada, depois estuda no animal, e aí todas as medidas de segurança até passar para os humanos, depois aquilo entra em larga escala, vai ser aprovado pelo FDA, etc, etc. Todos esses passos levam um tempo e muitas vezes a população e as pessoas querem respostas rápidas, o mercado também quer uma resposta rápida em termos financeiros, só que as realidades precisam ser ditas, né? E se a gente sempre manter, se a gente tentar manter o nosso princípio do primeiro não fazer mal, então realmente o cientista sempre vai ser muito mais lento e cuidadoso, né? E que isso seja visto como um ponto bom, de fato, né? E quem quer vender quer o contrário, né? Quer que seja o mais rápido possível, independentemente da segurança, né? Gui, uma coisa que eu fiz questão de colocar, cara, aqui na nossa conversa, na nossa aula, foi a explicação fisiopatológica do que é realmente a doença, para a gente esclarecer para as pessoas, tanto do público leigo, que não é na área da educação física, da medicina ou da área da saúde, mas sim para aquela pessoa que está na ponta, né, que vai consumir aquilo que os médicos estão, né, assumindo como tratamento milagroso. Né? Só um E aí, ponto antes de tu puxar, interrompendo bem rapidamente, quem não é da área da saúde e que tem interesse em estudar, e a gente vai compartilhar, obviamente, esse podcast maravilhoso, é importante que você tente entender esse problema que lhe acomete. Se você tem câncer, você vai estudar a sua doença. Se tem um sim, problema na vista, você vai estudar a sua doença. É super comum que as pessoas passem a estudar. Agora, é engraçado, as pessoas ainda acham que doenças metabólicas muitas vezes não são consideradas doenças. E elas não fazem questão de entender a fundo. E esses processos, quando entendidos, eles são maravilhosos. Eles transformam também a nossa forma de tratamento, a nossa forma de entender o tratamento, né? E obviamente, levar mais a sério, porque a gente passa a levar mais a sério quando a gente entende os processos, né? claro, claro. E assim, eu tentei deixar o mais ilustrativo e o menos complexo possível, tá? E outra coisa que eu quero chamar a atenção para quem é nosso telespectador aqui, e por respeito a você, Guilherme, e a respeito a todos os nossos telespectadores, todos os meus slides eles têm a referenciazinha lá embaixo. Tá? Acho isso muito importante. Importantíssimo. Já que a gente está falando de prática baseada em evidência, eu valorizo muito. Já vi aulas suas também, eu gosto muito disso. A gente tem isso em comum, porque, É. poxa, o Bruno falou isso, será que é verdade? Deixa eu ir ler lá aquela fonte, né? Porque eu sou aquele aluno chato, né? Eu vou lá ver realmente se é aquilo que o professor falou, né? Inclusive, se você for acadêmico, estiver num congresso ou fazendo um curso, e o seu professor não está botando a referência embaixo, desconfie. Exato. Desconfie pedindo a referência, inclusive. Desconfie, né?
Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito disso, né? De linguagem clara, informar, segurança em primeiro lugar e trazer realmente a informação qualitativa para quem está nos escutando. Isso é responsabilidade, né? Então, assim, Gui, para tentar deixar claro por que essas lacunas na ciência ainda existem, né? Isso existe porque lipo, porque cirurgia bariátrica, canetas emagrecedoras, hormônios, né? Dieta, exercício físico, eles têm falhado nessas lacunas, principalmente porque o lipedema ela é uma doença estrogênica dependente, um dos problemas, né? Então a gente está vendo aí os receptores, né? Então, dentro de uma célula adiposa, nós temos esses receptores vermelhinhos aí, que são chamados de receptores do tipo alfa, né? São receptores que estão hiperexpressivos. Imagine como um pé no acelerador, eu gosto muito de analogias, né? Então imagine que esses receptores vermelhinhos aí são os receptores do tipo alfa de estradiol, que é um tipo de estrogênio, o estrogênio mais potente que a gente tem. E esses são pé no acelerador. Quando o estrogênio se liga nesse receptor, o que é que ele faz? Ele aumenta a produção daquele tipo de gordura ali dentro do tecido adiposo. Já esse azulzinho que você está vendo que tem menor quantidade, né? São todos chamados ER-beta, eles são os receptores que expressam uma expressão reduzida do estrogênio. Ou seja, é como se ele tivesse um pé no freio, um pé no acelerador. Esse controle é para acontecer fisiológico, mas por um problema genético, você tem uma expressão a mais de receptores do tipo alfa em detrimento de receptores do tipo beta. Qual é o problema? Muito estrogênio se ligando, entrando dentro daquela célula e provocando uma reação inflamatória naquela região, que é uma região do tecido adiposo, tá? E qual é o problema disso? Se você puder passar para o próximo slide, quando esse estrogênio ele entra de forma muito grosseira nesse tecido adiposo, ele causa hipertrofia e hiperplasia. E aí você pode me perguntar, Bruno, meu Deus, que são esses nomes, né? Gente, hipertrofia é o aumento da área de uma determinada célula. E hiperplasia é o aumento do número de células, tá? No tecido adiposo, nós temos essa evidência científica. Já no tecido muscular, a gente não tem tantas evidências que, na verdade, não tem evidências que mostrem hiperplasia, tá? E o que é que acontece? Esse tecido adiposo, Gui, ele começa a crescer, 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 crescer. E, cara, tem uma imagem de uma cirurgia bariátrica que eu acompanho muito, eu filmo, né? Eu vou lá para o centro cirúrgico com a equipe e você vê que ele é muito vascularizado, sabe? E aí, quando esse tecido adiposo ele cresce, 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 ele começa a bloquear esses vasos sanguíneos que estão nutrindo aquela região. Qual é o problema disso, né? Isso, imagina que eu estou dentro de um recipiente, eu começo a encher uma bola, um balão, 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 vai chegar um momento que eu vou bloquear tudo que está passando ali por dentro, que é um vaso sanguíneo. E quando eu bloqueio um vaso sanguíneo, eu estou bloqueando a entrega, a oferta de oxigênio para aquela região. É o que a gente chama mais especificamente de hipóxia, né? E quando eu gero uma relação de hipóxia naquela região, eu vou ter uma disfunção mitocondrial, um estresse oxidativo, e isso gera uma inflamação, né? E olha que coisa legal, a inflamação é uma proteção do nosso corpo. É uma reação que acontece mediante a um problema, a um desequilíbrio, para avisar o nosso sistema imunológico. E aí o nosso sistema imunológico começa, né, os macrófagos, que são os nossos guardas de plantão daquele tecido que já estão ali, né, que estão na nossa imunidade inata, eles vão atacar aquela inflamação que está acontecendo ali. E isso gera fibrose, rigidez tecidual, disfunção mitocondrial, né, espécies reativas de oxigênio, e, enfim, e começa a criar aquela fibrose daquela gordura, né? Você viu que é bem diferente aquela gordura do lipedema em relação à gordura do tecido adiposo visceral que a gente vê comumente. Então, esse problema ele acontece pela hiperestimulação do estrogênio, né? Depositando cada vez mais gordura, essa gordura vai aumentando, ela vai restringindo o fluxo de oxigênio e vai causando problemas de estresse oxidativo, fibrose e rigidez tecidual. Ficou claro isso? Deu para entender? Maravilhoso, maravilhoso. Professor dando aula
É isso aí, o professor é apaixonado por analogia, muito, muito claro mesmo. Nunca tinha escutado uma explicação tão clara, cara, sobre o tema. De verdade. Pois é. E assim, e isso vai explicar o tratamento farmacológico. E já já nós vamos falar do tal do chip da beleza, da drospirenona, né? Já já nós vamos falar também do Monjaro. Fica aí, viu, pessoal? Não é só isso, não. Já já a gente vai dar a cereja que vocês querem, tá? Mas é porque a gente precisa realmente explicar isso. E aí, ô Gui, esse estrogênio que entra ali, né? Ele também, ele deixa aquele ambiente muito ácido, né? E ele precisa ter uma evasão, né? Então a gente vai ver que isso aí também vão ter problemas enzimáticos ali. Tá? Aquelas famosas enzimas que a gente já conhece, né? Aromatase, né? Enfim, nós vamos já falar sobre elas. E uma coisa bacana que a gente tem visto algumas correlações, né? Como a gente traz esse trabalho aí, que existe correlações, um padrão familiar, né? Um padrão, por exemplo, ó, de mulheres que têm outros problemas ginecológicos, como endometriose, irregularidades menstruais, síndrome do ovário policístico, né? Miomas ultrainterinos. Então, mulheres que têm automaticamente esses tipos de disfunções ginecológicas estão mais associadas ao lipedema, ao desenvolvimento do lipedema. Olha que coisa bacana, né? E o mais interessante é que essas disfunções também de síndrome do ovário policístico, endometriose principalmente, têm essa mesma característica fisiopatológica de hiperexpressão de receptores estrogênicos e hipoexpressão de receptores progestogênicos, né, de progesterona. Então, é uma doença hormonal, né? É uma doença neuroendócrina, metabólica e genética, né? Por isso que os tratamentos falham. E eu fico muito indignado, sério, quando eu vejo o Lipe Fitness, né? Tipo assim, eu sou o personal Lipe Fitness, né? Eu sou não sei o quê. Porque esse exercício pode e esse exercício não pode. Eu fico muito triste porque a gente está conhecendo a profundidade do que é essa doença, do que é esse problema. E às vezes eu fico me perguntando, é sério que esse cara tem um exercício na minha cabeça que conhece a doença, que vai atacar todos esses mecanismos, né? O que pode, o que não pode. Isso me deixa muito triste, sabe, Gui? Isso me deixa realmente muito triste Queríamos nós acreditarmos que existisse um indivíduo que tivesse descoberto um exercício perfeito, ou um método ou um medicamento que resolvesse. Nós, mais do que qualquer um, nós gostaríamos que isso existisse. De verdade, que maravilha! Só que a gente não pode deixar de lidar com a verdade. Nós não temos certeza sobre as coisas e por isso que a gente, por não ter certeza, a gente não pode sair afirmando, enquanto um profissional de saúde, sair afirmando soluções claras para algo que a ciência ainda não se provou verdade, é de uma injustiça e de uma falta de ética absurda. Eu acredito que a pessoa que está vendendo um método, vendendo um exercício, ela está ali querendo ganhar vida, ela está querendo, né, ganhar um hype, ganhar um nome na internet, etc. Mas eu convido essas pessoas a pensarem com uma profundidade um pouco maior, uma profundidade que vai exigir ética, vai exigir cuidado na hora de olhar para esse assunto e comunicar isso para as pessoas, para os clientes, para os pacientes, né? E o principal, né, a gente informar o público que irá consumir essas drogas, né? Acho que esse é o principal, é a gente tentar educar também quem é o paciente que vai ser elegível para aquela determinada droga, para ele conheça realmente os fatores, os benefícios e os malefícios, né? Eu costumo muito brincar, né, que as pessoas hoje em dia, aqui no Ceará, a gente tem um ditado assim, não sei se tem aí também. É assim, ó, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Claro. Pronto. Eu vejo, né, poxa, nossa, era uma briga sobre as vacinas, meu. Vacina é isso, vacina é aquilo, eu desconfio da vacina, é isso, é aquilo. Mas o que tem de pessoas que desconfiavam da vacina tomando retratutida, que é um fármaco que nem aprovado foi, e não está esperando realmente sobre a segurança do fármaco, né? E eu falo, olha, seja condizente com o seu pensamento, né? Seja também cético em relação à retratutida, né? Então, assim, é isso que a gente tem que informar, educar o paciente que tem uma doença crônica é o primeiro passo para o tratamento com sucesso. Eu costumo muito falar isso.
É. Mas voltando aqui para a nossa aula, né? Então, além daquela expressão de receptores, e quem está assistindo a gente pode perguntar assim, poxa, o que é que faz eu ter um aumento de expressão daqueles receptores, né? Fato. Mutações genéticas, gente. Mutações genéticas, né? Então, por exemplo, ó, uma simples troca de cromossomo, a gente lembrar aqui, né? Um cromossomo é como o nosso DNA está compactado dentro da célula, né? E aí Inclusive, a temos gente. um episódio no EBE com o professor Geison Isidio falando só sobre esses processos. Explica em detalhes Olha o que que é massa. cada um desses processos. Então, a gente estudando um pouquinho genética, né, a gente sabe que, por exemplo, né, a gente tem 22 pares de cromossomos autossômicos e um sexual, né? 46 no total, né? A gente fala 23 pares que nós temos 46 no total. Então, simplesmente, Gui, eu posso ter, olha que isso já está provado no câncer, né? Um pedaço do cromossomo 9 vai lá para o pedaço do cromossomo 22 e um pedaço do cromossomo 22 vai lá para o 9, na hora do crossover, né? Na hora dos 23 cromossomos do pai com os 23 da mãe, e na hora que eles vão fazer o crossover, a gente pode ter pedaço de um cromossomo indo para um canto e pedaço do cromossomo indo para o outro, né? Isso a gente chama de cromossomo Filadélfia, né? E tem uma doença, o câncer, né? Então, as pessoas que têm determinados tipos de câncer, que têm esses cromossomos trocados, elas têm expressão de receptores, principalmente o câncer de mama, né? Receptor chamado de ABL. Olha que legal a gente entender isso, que aumenta o número de receptores e por isso você tem mais predisposição a ter câncer de mama, né? E esses receptores estão recebendo o estrogênio, né? Então é muito legal a gente entender disso. Então você não pode, com um simples exercício, com um simples fármaco ou com uma simples cirurgia, reeducar um problema que está ali genético, né, de uma mutação que aconteceu. Então muitas vezes essas expressões de receptores acontecem de forma genética, tá? É importante que a gente entenda isso. E aí, Gui, além desses aumentos de receptores desses hormônios estrogênicos dependentes, a gente tem duas enzimas, né? Então, essa banheira não está aí por acaso, tá, gente? É uma analogia que já já eu vou fazer que é sensacional. Então, quando você está tomando banho dentro de uma banheira dessa aí, tem duas coisas, né? Geralmente tem três locais por onde sai água e um ralo, né? Lá embaixo, que é para quando você parar de tomar banho, essa água, né, é vazão, né? E eu vou fazer essa correlação aqui com o lipedema, por incrível que pareça. Então imagina que dentro dessa banheira a gente tem um receptor aumentado, colocando muito estrogênio para dentro da célula, né? Do tecido adiposo. E aí nós temos duas enzimas, que é essa aí, ó, a aromatase, que é uma enzima que transforma principalmente testosterona em estrogênio, e nós temos essa maluca aí, né, que é a enzima 17 beta hidroxiesteroide desidrogenase do tipo 1. Olha a loucura, né? Então assim, você não precisa saber desses nomes, né? Chama ela de 17 beta HSD1 que está valendo. O que é que essas enzimas fazem, né? A aromatase, ela aumenta a expressão de estrogênio. Então nós temos uma torneira a mais fabricando estrogênio dentro da própria célula do tecido adiposo. Então olha só, Gui, além dos receptores colocando estrogênio para dentro, dentro do tecido adiposo nós temos expressão aumentada de aromatase, fabricando o próprio estrogênio, deixando aquele ambiente super ácido e aumentando aquela fibrose, aquela luta, aquela briga inflamatória. E o que é essa 17-beta-HSD1? Né? Ela é uma enzima, se você puder passar para o próximo slide, que ela é bem bacana, que ela, lembra que eu falei que a gente tem estrogênio mais potente, estrogênio menos potente, né? Então a gente tem três tipos de estrogênio: o estriol, o estradiol e a estrona. O estriol só é expresso principalmente na mulher durante a gestação. Mas a estrona é como se fosse um estrogênio menos potente que a gente tem. E qual é o poder, né, da HSD1? É pegar um estrogênio menos potente e transformar num estrogênio mais potente. E essas pessoas que têm lipedema, elas também têm aumento da 17-beta-HSD1. Então ela tem, além de receptor aumentado, ela tem aromatase aumentada e ela tem uma outra enzima que pega estrogênio menos potente e transforma em estrogênio mais potente. Ou seja, meu irmão, você tem três torneiras colocando água para dentro, estrogênio para dentro, aumentando a inflamação do tecido adiposo. E para piorar, a gente tem uma outra enzima chamada 17-beta-HSD2. O que é que ela faz? Ela pega o estrogênio mais potente e transforma no menos potente. É o ralo da banheira, que está entupido.
Ou seja, essa enzima aí, ó, ela está inibida. Então você tem 3 torneiras jogando água para dentro da banheira com o ralo entupido. Olha que analogia legal que eu Que falei lá. analogia maravilhosa. Que analogia maravilhosa. Posso roubar? Posso Pode, roubar ela pode, para as pode. minhas aulas? O que é A galera interessante, hoje mesmo, estava ministrando aula de bioquímica, eu estava falando com os alunos sobre enzimas. E existem várias classes de enzimas, né? Às vezes a gente não precisa nem saber o nome complexo. Eu, por exemplo, não conhecia as enzimas. Já tinha lido, mas assim, né, meio familiar, mas não conhecia exatamente o processo. A gente nunca sabe tudo de bioquímica, não tem sim, como, né? claro, Mas ela é uma desidrogenase, então ela é capaz de tirar um hidrogênio. hidrogênio, E é um exatamente. simples destaque. Esse hidrogênio ele vai ficar circulante ali, ele vai diminuir o pH daquele ambiente, daquela solução e vai tornar o ambiente mais ácido. E Assim, esse ambiente ficando assim, ele trava um monte de outras enzimas, fazendo com que elas não funcionem normalmente. Muito menos essa enzima que deveria ser o ralo. exatamente, exatamente. Aí eu costumo muito falar que você dizer que tem um exercício que trata lipedema, uma dieta que trata lipedema, é como se essa banheira tivesse aí, ó, 3 torneiras colocando com o ralo entupido, tá inundando o banheiro, tá inundando a sala e você com um pano de chão tentando limpar. É É, mais ou menos isso. é bem isso aí. Essa é a analogia. É o seu exercício, a sua dieta, né? É mais ou menos o pano que você está tentando limpar a inundação da água que está com o ralo entupido e 3 mecanismos colocando água para dentro. É exatamente Exatamente. isso. Sendo É que o a que a gente gente chama ainda mal sabe de chegar no encanamento em si, né? E fazer com que o fluxo de água pare, né? exatamente. E aí a gente tem, baseado nisso, né, Gui, se você passar para o próximo slide, a gente tem a solução mágica, né, cara? Assim, nossa, a gente agora, o que eu tô vendo de médico trazendo solução mágica, Ah, agora baseado nessa narrativa, né? Então a narrativa, cara, ela tá baseada totalmente nesse mecanismo, velho. Assim, e o que é que eu faço, né? Nossa, o que é que eu faço? Já que eu construí a narrativa, que o lipedema ele é uma doença que está ligada a outros problemas ginecológicos, como endometriose, e a gestrinona ela tem indicação clínica para tratar a endometriose, eu vou extrapolar esse dado. Olha, nossa, eu descobri a pólvora, né? Ora, se eu tenho a drospirenona diminuindo, né, tecido de estroma conjuntivo, né, nossa, eu vou colocar essa droga para tirar aquela agregação, né, aquela gordura, que aqueles merda. filamentos que a Ah, gente viu ali, né? E claro, se o Monjaro ele se mostrou efetivo na desinflamação do fígado, logo eu posso levar e extrapolar isso, que ele vai fazer no lipedema também. Olha que bacana, né? bah. Então, pô, eu vejo que é uma construção de narrativa, sabe? Uhum. E que muitas vezes a medicina falhou nisso, como a gente explicou nos anti-inflamatórios. E a gente tem vários e vários outros exemplos. Não sei se você sabe, cara, mas hoje, depois eu vou te passar lá no teu WhatsApp, nós temos mais de 90 fármacos anti-emagrecimento sendo produzidos em fase 2 de ensaio clínico. Cara, eu achava que ele tava na casa de uns 40, eu não sabia que 90, chegava nesse nível. 90. E eu vou te dizer mais, sabe quantos aprovados a gente tem na prateleira hoje? Prateleira para ser vendido? 8. 8. Mas tem um batalhão de 90 aí, ó, vindo aí atrás. Né? Se vai ser aprovado, se não vai, está em estudo e está Não, em e o fase. que tem de curso no meio da medicina? Porque assim, tem uma outra justificativa, né? Ah, na medicina a gente não estuda, nem mesmo tem qualquer tipo de né, apoio institucional, às vezes, para estudar a obesidade. Vamos Sem começar a dúvida. montar curso de pós-graduação e certificação e etc. E aí é dar-lhe tratamento off-label, né? Vai achando justificativa e vai. Esse é exatamente o nome, né? Tratamento off-label, né? Então, enfim. Se tu passar para o próximo slide, você vai ver, infelizmente não vai dar para ver o fundo aí, né? Mas era um fundo legal, que geralmente quando está em PowerPoint isso aí fica meio transparente, mas tu vai Vejo ver quem está. mais ou menos uma mulher assim. É ela, né? Ela que disse que não tomava hormônio, né? Só para a gente brincar aqui, a Virgínia, né? Ela não toma Ah, hormônio, eu só botei o chip da beleza, né? Então, gente, primeiro, né? Chip da beleza, meu irmão, é cartão de crédito, né? Chip da beleza esse nome já me deixa maluco, porque é um nome que gourmetiza o negócio, né?
Ó, você pega as canetinhas emagrecedoras, né? Os Monjaros, a Retatrutida, bem, irmão, a coisa mais linda do mundo, verdinha, azulzinha, um negócio bonito, gourmetiza o negócio, né? E o chip da beleza gourmetiza o negócio, por isso que eu não chamo, é gestrinona, né? O Uhum. nome da molécula que é estudada aí desde 1960, 1970, já existia isso. E qual é a chave da gestrinona, Gui, no tratamento da endometriose? Né? Hoje, a Sociedade Americana de Ginecologia soltou um guideline, inclusive, para endometriose, o tratamento com doses baixas de gestrinona. Tá? E o que é que a gestrinona faz? Lá no ovário, né? Olha o que é que ela faz. Ó. Ela reduz a enzima aromatase. Né? Uhum. Por quê? Como você gosta de bioquímica, a gente sabe que uma enzima ela pode ser inibida de forma irreversível ou de forma reversível. E a irreversível, nossa, é um agente químico, né, que desintegrou a enzima, ela não vai atuar mais. Mas, por exemplo, uma reversível, a gente tem inibição competitiva, né? O que é inibição competitiva? É uma enzima que tem afinidade por um substrato, né? Quando eu coloco um outro substrato que ela também tem afinidade, ela vai preferir quem tem mais, né? A gente chama de inibição competitiva. Então, a enzima aromatase, ela tem uma afinidade pela enzima, pela o substrato, mas ela também tem afinidade pela gestrinona. Então, se eu coloco gestrinona, a gestrinona ela vai ocupar o espaço que o estrogênio ocuparia, né? E aí eu tenho uma inibição daquele processo lá dos receptores, entendeu? Meu Deus. Faz sentido metabólico, Gui? Faz, pô. Faz. A gente está criando uma narrativa aqui. Olha, se eu fosse um cara mau caráter, o quanto que eu venderia com Nossa, esses. ganharia muita grana. Nossa, É ridículo montar um slide para justificar a maneira que você quiser. Falou um nome não é isso. complexo, o cara que está te escutando no curso nunca nem lembra de bioquímica, nem Então, faz ideia e, obviamente, que vai acreditar nos é nomes, né? fácil de convencer. E olha só, ela, além disso, ela bloqueia, né, aquela enzima que transforma estrogênio mais potente em estrogênio menos potente em estrogênio mais potente, é 17-HSD1, e ela aumenta, né, a afinidade daquela enzima que é o ralo, né, que é o ralo da Uhum. banheira. Então temos aqui a mágica, temos aqui um sucesso para o tratamento com a gestrinona. E Gui, eu poderia chegar aqui, cara, e falar super massa e tal, e é isso, Vai porque na minha fisiologicamente clínica, nós temos o tratamento ideal. Você vai aplicar aqui, nós vamos botar esse chip da beleza, né? Esse chipzinho, ele vai soltar no seu sangue a quantidade exata, não se preocupa. Daqui a 9 meses a gente se vê de novo. é tipo isso, Consultório né? bonito, Consultório bonito, cheio de cheiroso, coisas uns douradas, certificados que a cheirosas. gente não sabe nem de onde é que vieram. Provavelmente uma Geralmente, camisetinha coladinha no bíceps, pá. geralmente sem residência. Exato, aquele mesmo, o mesmo perfil, né? O jaleco com gola alta, meio abertão, mostrando os peitos, E eu vou um mais, cinto né? brega da Geralmente, Gucci. cara, eu falo muito com minha coordenadora lá da medicina. Bicho, eu tô começando a dizer que não é preconceito, não, o que a gente tá fazendo. É conceito mesmo, É sabe? conceito. Ó, quando começa medicina funcional integrativa, cara, Esqueça. já tem um selo de pilantragem, como a gente diz aqui. Por isso que eu te disse que a gente é nadar contra a maré, entendeu? Ó, quando vem outro termo assim, desconfie. Você que está escutando esse podcast, desconfie. Hormonologia. Gente, não existe isso na medicina. Não existe essa residência, não existe esse termo. Esse termo ele é descontinuado, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina. É, Né? Isso é muito importante que a gente fale isso. é, E né? aí, para a gente continuar, Gri, vamos falar aqui na drospirenona, né? Porque eu não terminei, não. A mágica não terminou, né? A drospirenona, ela é de fato, né, um progestagênio, né, e muito utilizado. É um hormônio sintético da classe dos progestógenos ou progestagênio, sei lá como as pessoas queiram chamar, que é como se fosse uma progesterona natural produzida pelo nosso corpo. E olha a função dela, né? Ela vai lá e reduz a ação anti-inflamatória, ou seja, aquelas citocinas que estão ali inflamando aquele tecido por conta da briga do tecido do imune com aquela necrose que a gente já falou lá, né, da hipóxia.
ela tem um potencial antifibrótico. Olha que linda. Ela bloqueia a aldosterona, que é um outro hormônio, que retém muita água naquele tecido, então a drospirenona ela vai eliminar essa água, e o principal, né? Ela vai reduzir o endurecimento daquele tecido, aquela fibrose que a gente viu da gordura lá, né? Bota aquela imagem de novo, Gui, da gordura, né? Bota aquela imagem de novo que eu acho importante para as pessoas verem aqui, vou te dar muito trabalho, né? Eu acho, pô, bem importante. Então, olha só, nós temos aí a receita do sucesso, né? Eu tenho um hormônio que vai competir com o receptor de estrogênio, o estrogênio não vai mais atuar. Tem um outro hormônio que vai pegar esses tecidos fibróticos que estão parecendo essas redezinhas aí, ó, e vou quebrar esse tecido fibrótico. Nossa, tenho então aí a receita do sucesso, que é a drospirenona. Podemos passar lá, e aí vai para uma pergunta muito importante, assim, chegando já mais para o final do nosso podcast aqui, né, do meio para o final. E a pergunta é, né, aquele ditado volta, olha, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Você questionou a vacina, você também tem que questionar essas drogas. Perante a prática clínica, qual é a evidência disso aí, cara? Assim, tem ensaio clínico sobre isso? Tem estudo de caso sobre isso? Tem estudo observacional sobre isso? O que é que tu acha? Eu acho que tem muito pouca coisa. Estudo de caso deve ter, né, meu? Estudo de caso. Pô, um médico já documentou isso? Cara, olha esse estudo aí, que eu nem gosto muito, assim, dessas revistas mais predatórias, mas esse estudo, apesar de ser uma revista que não tem um conceito tão, assim, né, importante, que eu vejo vários estudos errados publicados aí, inclusive, né, eles fizeram uma coisa interessante, né? Qual é a evidência científica relacionada à gestrinona e tratamento do lipedema, uma revisão sistemática? Cara, eles procuraram, assim, em todas as bases de dados possíveis e impossíveis. Passa para o próximo slide para a gente ver o número de estudos o número de estudos encontrados nessa revisão sistemática. Eu achei que ia ter pelo menos assim sabe aquele estudo que os caras botam lá como randomizado, controlado, mas que no final é um quase experimental com cara de ensaio clínico? Nem isso. Zero ensaio, zero série de relatos de casos, zero estudos em andamento, nenhum protocolo registrado, né, no comitê de ética. Quer dizer, como eu falei lá no começo, a gente tem uma evidência robusta na obesidade, lipedema, zero. E as pessoas automaticamente associam as coisas. E extrapolam as coisas. E o principal, pô, tem evidência clínica, tem evidência científica, na verdade, o termo não é esse. Tem plausibilidade fisiológica para essa investigação clínica? Tem. A gente acabou de ver, tem. Mas por que os caras não estão indo atrás, né? Como é isso? Você tomaria uma droga que potencialmente tem esse efeito, né? E eu não vejo as pessoas perguntando, e os efeitos colaterais? Colaterais não, né? Porque é uma coisa interessante, viu, gente? Você sabia, Gui, que tem diferença de efeito colateral para efeito adverso? Olha que explicação legal. Essa eu nunca escutei. O Monjaro, a tizerpatida, ele é um efeito colateral protetor do coração. Então, ó, um efeito colateral nem sempre é um efeito adverso, né? Um efeito colateral é quando uma droga ela é montada para atingir um determinado objetivo e ela teve um efeito, um desfecho clínico em outro local que pode ser positivo ou negativo. Se for negativo, é chamado de efeito adverso. Olha que legal. Quer dizer, os primeiros análogos tiveram um efeito colateral sobre o desfecho, obesidade e peso corporal, né? Quando eram para diabetes. Exatamente. E teve desfecho positivo, colateral no fígado, diminuição de esteatose hepática e conteúdo fibrótico, né? Até um tempo atrás, antes das canetinhas, uma das coisas que estava sempre nos meus slides é que era a única intervenção que conseguia auxiliar ou eventualmente curar a esteatose hepática não alcoólica era o exercício. Começou o boom das canetinhas, acabaram os meus slides. Eu fui obrigado a falar dos medicamentos. Verdade. E aí passa para o próximo slide, que o próprio trabalho científico traz, né, os consensos dos órgãos reguladores hoje, né? E como eu sou um cara super cético, tá aí a referência, né, do trabalho,
Associação Brasileira de Lipedema, Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM e a Anvisa, não recomendam o uso da gestrinona para o tratamento do lipedema. Não, Então, mas assim, a Virgínia tá certa. é, A Virgínia tá certa. Ela com certeza ela tá mais certa do que esse grupo gigantesco de médicos e pesquisadores que estudam isso nos últimos 20 anos. exato. E assim, então você que está assistindo a gente, eu acho que vocês têm que ter um cuidado de buscar quem realmente são as referências de vocês. Essas referências que estão aparecendo aí, e essas duas que estão tentando falar aqui para vocês, eu e o Gui, a gente tem uma coisa muito em comum, é a sua segurança em primeiro lugar, né? Então, o que eu quero para o meu filho, para a minha filha, né? Ou para os meus cachorros, que são mesmo que ser filho, ser São, filho, são. eu quero para vocês, entendeu? Assim, quando eu me tornar um médico, eu quero, de fato, e como profissional de educação física, fazer a intervenção mais segura e eficaz possível, né? Uhum. E essa tatuagem, cara, eu tenho, não é só as tatuagens do braço, não, né? Eu tenho uma tatuagem na minha consciência, oriundo desses caras que passaram pela minha vida lá naquilo que eu contei, né? Então, pessoas, eu tenho muita sorte de ter contato com pessoas muito tops nessa área de prática baseada em evidência. Uhum. Você, Marcelo Santos, professor José Vilaça Alves, professor Uma Francilávio de honra, Andrade, uma e honra. é isso. Você também, meu amigo. Você também. Mas vamos aí passar para o próximo slide, né? Que a gente vai para uma coisa mais preocupante, né? É porque esse próprio estudo, já que não tem nada sobre lipedema, eu fui buscar estudos, né, com hormônios, são até antiguinhos, porque hoje nem passa no comitê de ética, né? Uhum. Então, estudos mostrando que a gestrinona, bicho, olha só o que ela causa aí com o nosso HDL, principalmente, né? Que é a nossa lipoproteína de alta densidade, que tem como principal função tirar o colesterol dos tecidos, né? E levar ali para nível hepático, biliar, para ser excretado. Então, o HDL ele é uma importante lipoproteína de alta densidade, protetora do coração, né? E é muito importante isso. E olha o tanto que a gestrinona causa de inibição nesse HDL, Que né? loucura. Então, além disso, esse próprio estudo traz engrossamento de voz, acne, alopécia, que é a queda de cabelo, aumento do LDL, que é o perfil lipídico que a gente não quer, né? Então, gente, se você tem um HDL abaixo de 35, o seu risco cardiovascular sobe em mais de 5 vezes. Muitos estudos falando, Circulation, JAMA, mostrando esse tipo de trabalho. Então, a questão é, vale a pena? Né? Você quer arriscar por uma droga para um tratamento que você tem, que já temos documentado os efeitos adversos, versus um quarto escuro de benefícios, né? Eu não arriscaria, né? Essa é a realidade aqui para a gente trazer. Hoje, né, é o que a gente tem de evidência científica. E daí eu acho a importância desse nosso papo, né? Um papo que eu sempre puxo nas aulas de bioquímica, converso sempre com a minha esposa. Minha esposa ela tem tireoidite de Hashimoto, então a gente está sempre acompanhando biomarcadores, né? Eu vivo brigando com os médicos para questão de exame, não sei o quê, mas é só para a gente trazer um recado para o pessoal que está em casa e que de vez em quando faz o exame de sangue, olha para aqueles marcadores, para aqueles níveis de normalidade. Imagina se você fez um exame de sangue, tá? E você vai olhar lá o seu HDL, e você vê que o seu HDL, historicamente, ele estava sempre acima de 60. E agora você viu que ele está no nível dos 40, 45. Você provavelmente olha o exame e você fica muito preocupado ou preocupada. Meu Deus, o que está acontecendo? Vou fazer o retorno no médico, porque não é possível, não é mesmo? É a mesma coisa que está sendo mostrada nesse quarto gráfico. A diferença é que é um gráfico, não tá a representação visual ela é diferente. Mas o racional é o mesmo. O HDL está lá embaixo por causa do medicamento que a Virginia está tomando e você está acreditando nela. É a mesma coisa. E sem contar, né, que ela vive para isso, ela trabalha com aquela imagem, né? E você vive para isso. E outra coisa, você, mulher, na menopausa, né? Porque você tá vendo que essa droga também inibe o estrogênio, ela compete com o mesmo receptor, né? Então, como é? Você vai cobrir um problema e abrir outro, né? Porque a gente sabe que o estrogênio é importante também ali na mineralização óssea, né?
em problemas cardiovasculares. E aí, então você vai cobrir um problema e abrir outro, né? Então, assim, hoje, cara, o que eu tenho para dizer para vocês é que os riscos são maiores que os benefícios e, na minha opinião, né, como profissional de educação física, como, né, professor e pesquisador, eu não indicaria isso para meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe e minha esposa, né? É isso aí. Isso É fala, isso aí. isso fala por tudo. E aí, para a gente ir para o nosso final aqui, né? A gente, pô, gestrinona e drospirenona, fármacos incríveis, né? Que podem lá, todo aquele mecanismo, mas tem zero evidências, né? E as canetas emagrecedoras, né? E as canetinhas, né? Então, aquele trabalho lá em cima, né? Traz isso pra gente. Então, Gui, pode passar aí um pouquinho. Esse é o estudo que a gente chama, o estudo Surmont, né? Que foi. Eu queria que vocês. Gui, passa a setinha aí, ó. Não, o slide não, a setinha naquelas 72 semanas ali, ó. Cara, isso é uma coisa muito legal. Então, ó, o estudo, porque com obesidade, porque esses fármacos surgiram, né? Então, para quem não sabe, a tizerpatida, ele é um agonista duplo de GLP-1 e GIP, né? Ou seja, 72 semanas de trabalho. Então, essas pessoas, elas reduziram 20,9%, que é altíssimo, né? Uma redução de peso corporal, assim, muito alta, em 72 semanas de trabalho. E o que eu vejo é que vocês estão tomando em uma semana. Tem gente que tem um estoque na geladeira. Ah, essa semana eu quero emagrecer 1 quilo, 2 quilos. E eu vou usar isso aí, né? Então, olha, são fármacos espetaculares, excelentes, com comprovações científicas incríveis, né? Com poder anti-inflamatório muito bacana, com ensaios clínicos de alto poder, né? De alta qualidade, com um tempo específico, com um N, com uma amostra bacana, com uma qualidade massa, mas que está sendo utilizado por pessoas que querem emagrecer 4 quilos, 5 quilos. Isso não é para você. E a promessa agora é essa história para o lipedema. E aí a gente vai para o nosso próximo slide para tentar explicar por que, que os médicos estão tentando passar isso goela abaixo por lipedema, né? Então vamos lá, ação direta. É porque esse fármaco, nesse estudo aí, no Surmont, que vocês viram, que é um estudo publicado na New England, né? Não sei se tu viu já esse estudo, ele é bem Já. bacana. E eles mostraram que a esteatose hepática, né, não alcoólica, né, a esteatose metabólica, por acúmulo de gordura ali no fígado, ela causa essa fibrose, nessa, entre aspas, a mesma fibrose que é causada no tecido adiposo lá no lipedema. E o mais legal é que eles viram também, lembra daqueles macrófagos que são aqueles batalhadores do nosso sistema imune que estão ali à disposição quando entra um patógeno, né? Uhum. Então, por que que esses macrófagos, olha que explicação bacana, Gui, essa aqui, ó. Por que que esses macrófagos, eles estão ali como um sistema imune inato, né? Uma bactéria entrou, uma hipóxia aconteceu, né? Ali deu necrose naquilo. Porque esses macrófagos, eles têm receptores que são chamados de receptores de PAMP. O que são PAMPs? PAMPs são estruturas que contêm na bactéria, em vírus, em Uhum. protozoários, né? Uhum. Que eles são marcadores ancestrais dessas inflamações. Então, esses macrófagos, eles são meio que guardas que só enxergam quando esses pumps ou dumps, que são danos associados ao patógeno, né? Uhum. E quando acontece aquele dano na célula, que é o que está acontecendo, esses danos se ligam nesses macrófagos e eles vão lá destruir aquele bactéria, aquele vírus, aquele protozoário, ou destruir aquela ação Uhum. inflamatória. É uma guerra, né? Então isso vai gerar citocinas inflamatórias. E aí o que é que eles viram com esse fármaco, cara? Olha que legal. Que a gente tem macrófagos do tipo 1 e macrófagos do tipo 2. Aí, tipo assim, ó, o macrófago, lá vem as analogias, né? O macrófago do tipo 1 é o BOP. É aquele cara que tá, meu irmão, eles chegaram para derrubar a galera, entendeu? Ele não quer saber não, ele vai batendo e vai em quem der, né? E vai derrubar. E já o macrófago do tipo 2, ele é o sniper, é aquele cara que fica lá de longe, ó. Pô, né? Pô, não é o sistema adquirido, tá? Não são os linfócitos, mas ele é um cara que trabalha mais no silêncio, é aquele agente Agente noturno, especial. O M2 é o agente especial. é o agente especial, né?
O que é que ele faz? Ele reduz a inflamação de forma mais silenciosa e precisa. E olha que bacana, esse fármaco no fígado, ele transformou o fenótipo do M1 em M2, cara. Uhum. Olha que massa, velho. Isso é sensacional. Logo, se isso aconteceu no fígado, vai acontecer no lipedema. Não é Uhum. verdade? Olha como é que é a narrativa dos caras, bicho. Olha como é que é a narrativa dos caras. Passa aí pro próximo slide que a gente tem exatamente isso, né? Então a tizerpatida, ó, ela vai pegar o macrófago, que é o BOP, que derruba todo mundo, né? E vai colocar aí o agente especial, né? Aquele cara lá do FBI que vai chegar e vai ser super assertivo, Bota a imagem diminui, do antes e o depois para comprovar visualmente. bota o antes e depois e pronto. Cara, é lindo, né? O contexto é fantástico. O contexto é incrível, mas, gente, Gostaríamos que fosse assim. isso aconteceu no fígado. Eu queria que você que estivesse me escutando, se você está na medicina, na educação física, é um pesquisador, vamos colocar uma pesquisa para rodar sobre isso aqui, seria algo muito interessante. Claro que precisaria de um incentivo, mas infelizmente a gente não tem. E qual é a evidência científica para isso acontecer no lipedema, cara? Qual é? Não Ausente. temos. Ausente. Não temos. Né? Então, beleza, a tizerpatida é incrível, ela acontece, ela promove essa questão anti-inflamatória, ela reduz o peso corporal, ela inibe a fome, ela melhora a sensibilidade no receptor de insulina. Cara, ela é incrível, ela reduz a inflamação no coração, mas no lipedema a gente não pode falar que isso acontece. É. Eu queria, como o Gui falou, eu queria falar para vocês, eu queria trazer uma solução mágica, eu queria trazer aqui para vocês que realmente é isso que acontece, mas infelizmente, né, nós não temos segurança para afirmar que isso acontece no lipedema. É. Mas nós temos uma janela de plausibilidade fisiológica, né? E eu quero ser bem cético, né? Mais uma vez, né? Eu não indicaria, se o tratamento for limpo e seco por lipedema, utilizar o Monjaro, a tizerpatida, liraglutida, né? O retratutida ou a micretina, que é a nova que está saindo aí, depois eu vou te mandar os estudos. Uhum. Nossa, cara, E deixa eu isso, fazer uma pergunta agora, que é uma dúvida que me surgiu, né, que eu, agora me ocorre que eu também não havia pesquisado sobre. E o antes de chegar nesse estado, como é que. Tem alguma coisa do papel do exercício em termos preventivos? E cara, aí legal. provavelmente é onde a gente brilha, né? Acredito eu, mas não desconheço as evidências. Eu tirei, que eu diminuí essa aula aqui, né? Porque a gente, pô, não tem como, né? Enfim, Marcamos outro encontro, tá maravilhoso, não tem problema não. existe isso principalmente na mulher, cara, acontece. Como a gente viu que é o estrogênio dependente, né? Nós temos três marcos na vida da mulher, que é a puberdade, às vezes gestação, na mulher que vai gestar ou não, né? E a menopausa, que são grandes flutuações hormonais, né? Então, isso está culminando com o aparecimento de lipedema. Nós temos alguns estudos mostrando com isso, né? É bem legal isso. Então, o exercício, quanto mais cedo como preventivo, é uma hipótese, e a hipótese ela precisa ser confirmada ou não, né? A nossa hipótese é uma afirmação. Lembre-se, tá, gente? Hipótese não é dúvida nenhuma, dúvida é uma coisa, hipótese é uma afirmação, precisa ser confirmada ou não. É. Então, na minha hipótese, o Gui, que precisa ser testada é que quanto mais cedo você está utilizando o exercício físico, força ou predominantemente aeróbio, cara, provavelmente o fator preventivo é. Mas eu também não posso te afirmar isso, né? Vamos ser aqui fiéis ao que a gente estava comentando, né? Mas há uma plausibilidade para isso. Essa aula, ela resume grande parte das perguntas que as pessoas têm. Uma pergunta que surge sempre é: exercício emagrece lipedema? Outra pergunta que sempre aparece, Brunão, quais são os melhores exercícios para quem tem lipedema? Isso já foi discutido, não tem que escolher o melhor o exercício. E tem gente ainda discutindo o ângulo do exercício, que aparelho, enfim, né? O exercício intenso pode piorar lipedema. Outra, se eu tenho lipedema, eu posso fazer musculação. Quer dizer, essa aula ela acaba respondendo de maneira muito sincera, talvez para alguns decepcionante, mas de maneira sincera, as coisas que a gente sabe até agora.
Às vezes é isso, né? Às vezes a ciência ela nos frustra, né? Porque a gente queria chegar aqui e trazer algo para vocês para dizer que, ó, é isso que funciona. E o próximo slide, Gui, não sei se tu consegue colocar aí de novo, Consigo, claro. um guideline alemão, um dos últimos que saiu aí, ó. Esse aí é só um resumo daquilo que a gente falou, né? A gente já falou sobre hipóteses, né? Sobre ensaios clínicos, sobre Monjaro e isso. Mas para a gente entrar dentro dessa seara do exercício físico e lipedema, os próprios guidelines, cara, assim, hoje o grupo de pesquisa alemão é um dos caras que mais pesquisam sobre isso. Se você for ver, olha só o que é que fala lá no guideline. Olha, o guideline grandão. Aí ó, a frase que tem lá sobre exercício físico no tratamento do lipedema, né? Para tratamento farmacológico tem vários. Exercício, eu trouxe exatamente a tradução tal qual. Exercício físico na água parecem ser particularmente eficazes. Natação, corrida, hidroginástica, ciclismo aquático, pois a flutuabilidade alivia a pressão das articulações, a pressão da água promove uma drenagem linfática e o movimento contra a resistência da água pode queimar calorias, né? Nem discordo, até discordo desse termo queimar calorias. Nossa, É. me dá uma raiva. Treinamento com pesos, né? Que é o treinamento resistido, por si só não é muito eficaz no que se diz respeito à redução de peso, que eu discordo, né, disso aí. Não há evidências compatíveis disponíveis para o treinamento de resistência. Então, isso me deixa maluco, porque um guideline está aí trazendo para a gente as incertezas que a gente tem sobre exercício. E eu vou além. Pessoal, lipedema tem crises, né? Não é como fibromialgia, né? Mas a relação é, eu tenho muitos pacientes lá do São Camilo, né, do Centro de Tratamento da Obesidade e Diabetes, que tem lipedema, e porque a gente está num campo escuro, né? Então, a minha é assim, ó, Gui, se você está num momento de crise que está com muita dor, é óbvio que se eu fizer exercício vai inflamar mais, de uma forma mais intensa, né, muito próximo à falha. E aí eu uso as recomendações, cara, de conhecimento simples. Ó a recomendação que a gente passa, ó. Quando você estiver num momento de crise na musculação, no meu treino, se eu coloquei para você realizar 12 repetições, não deixe de ir mesmo no momento de crise, mas você vai deixar assim, ó. Se eu coloquei 12, você vai buscar uma carga e quando você chegar ali na oitava, na sétima, você pensar assim, ó, olha, eu faria só mais 5, 6 repetições. Você vai deixar 6 repetições de reserva, 5 repetições de reserva. Ah, Bruno, mas esse não é uma carga que vai induzir síntese proteica para melhorar. Gente, eu não estou querendo isso. Essa pessoa está em crise com lipedema. Eu só estou querendo que ela movimente, certo? E que ela crie o hábito de ir ali para academia, para o treinamento de força. E a gente tem visto aí como esses guidelines sempre colocando o treinamento aeróbio em detrimento do treinamento de força. Mas isso talvez seja uma evolução histórica de todas as doenças. Ainda hoje, aí conversando com o Marcelo, e a gente discorda, se você for no INCOR, o tratamento para doenças cardiovasculares, a prescrição de exercício é 80-20, 80 aeróbio, 20 exercício de força. 90-10 às vezes. E eu discordo disso completamente. Uhum. O treinamento de força, ele é sim hoje uma das principais É. ferramentas que a gente tem, né? E mais seguras, inclusive, que o treinamento aeróbio, né? E Muitas hoje em vezes dia, em termos de parâmetros, até mais estudada. Não estou nem mais. falando aqui de qualidade, de evidência, mas foi uma discussão que nós tivemos na verdade, parte da conversa que eu tive no último episódio com o professor doutor Adriano. E aí a gente estava falando sobre a arte e a ciência do endurance, e ele mesmo fala, ele estuda endurance há anos. A ciência é até mais antiga, mas em termos de robustez e qualidade, especificidade, treinamento de força é muito mais estudado, né? Então, aquilo, né? Eu queria trazer, olha, você tem que fazer tantas séries de tantos, volume tal, de exercício tal, mas hoje a gente não tem. A gente não tem, pelo menos eu desconheço, assim, um guideline atual que fale sobre isso, que pesquisou isso, ensaios clínicos mostrando que foram esses exercícios que, pelo contrário, o que eu vejo são especialistas de Instagram dizendo que escada pode, esteira não pode, impacto pode, cadeira extensora pode, agachamento não pode. Como assim? Né? A Te gente não chamam para sabe. dar uma, te chamam para dar uma palestra de lipedema e exercício. Posso dar uma palestra sobre lipedema? Não é isso. Então, eu sou um cara muito comprometido com a ética, com a ciência, com a segurança. E o que é que eu falo para você, que é profissional de educação física?
que trabalha com pessoas com lipedema. Influencie para que se faça o exercício. A gente está vendo as recomendações para exercício na água por redução, né? Questão hidrostática aí, principalmente quando o indivíduo estiver em crise. Mas se não estiver em crise, o treino pode ser feito e, infelizmente, que vai ser dentro daquela tentativa e erro, né? O que a pessoa realmente, porque a gente está trabalhando é dentro de um... Imagina que eu quero chegar num destino sem saber o caminho, como chegar lá, né? É isso aí. Como é que eu vou acertar um tiro no alvo com um quarto escuro? Né? E eu preciso ser o mais cético e mais seguro possível. E Nós temos também uma fala que não é para decepcionar, não é para a pessoa sair daqui assim, então se não funciona, eu não quero nem... Não é porque especificamente para esse desfecho, qualquer desfecho relacionado ao lipedema, o exercício ainda não se mostra efetivo, eficaz, que você não vai deixar de colher os outros tantos benefícios que o exercício vai te entregar. Claro. Eu costumo muito dizer, cara, quer justificar a tua prática clínica como personal trainer? Não precisa justificar no lipedema. Tu vai justificar na mortalidade. Então, a taxa de sobrevida é maior em quem tem mais força e mais massa muscular. Ponto. Acabou. Ponto. Aí questões psicológicas, de autoimagem, aí elas vão aparecer e, obviamente, precisam ser conversadas com decência também, com cuidado, né? E assim, hoje a gente tem estudos com terapia de compressão, aí é mais a fisioterapia, né? Sim. Então, terapia descongestivo, massagem e tal, aconselhamento nutricional, apoio psicológico, exercício, lipoaspiração. Assim, Gui, é o que a gente tem aí hoje nessa questão de tratamento. E com uma mensagem final, né, cara? Eu adoro essa mensagem final aí, que é próximo slide, né? O que a gente fazemos nessa vida ecoa na eternidade, né? Então, eu espero que essas informações elas realmente vão ecoar na eternidade, porque vai ficar aí na internet, no seu site, né? E eu espero que eu tenha sido, cara, assim, o mais ético, o mais profissional, o mais científico possível, porque eu acho que está faltando isso na nossa prática clínica como profissional de educação física. Vocês percebem que ao final da conversa eu não escolho qualquer um para estar aqui sentado do meu lado fazendo essa conversa. Quiséssemos nós que estivéssemos um ao lado do outro numa sexta-feira já engrenando uma cervejinha, né, comendo um petisco e conversando, né, mas não é por causa que há a distância que a gente não vai trazer uma conversa de qualidade entregando o melhor para as pessoas que estão nos escutando. Então, você que está nos escutando, por favor, compartilhe isso com os seus pares, com os seus amigos profissionais, com os seus parentes, com eventualmente alguém que você conheça, que sofre dessa ou de outras doenças relacionadas ao metabolismo e, com certeza, esse recado aqui, por mais que ele tenha se debruçado um pouco sobre bioquímica, ele acabou trazendo, às vezes, para trazer a verdade, a gente precisa ir a fundo nesses processos, né? Então, eu queria, antes de eu mostrar o teu trabalho ali no Instagram, para as pessoas, inclusive, se quiser seguir, já está ali, né? @prof.brunobre. Eu não esqueci daquela pergunta que eu queria fazer, agora eu quero puxar um pouquinho para o profissional que está nos escutando, que é uma briga minha junto do exercício baseado em evidência, né? O exercício baseado em evidência, hoje, como um curso de formação, ele está tentando entregar para o profissional e mesmo para o acadêmico que está em formação aquilo que ele não recebe na universidade. Todos nós já passamos, a gente sabe que não tem assim, né, uma disciplina específica sobre prática baseada em evidência, e isso acontece na fisioterapia, isso acontece na educação física, isso acontece em outras profissões. A gente tem diferentes disciplinas jogadas ao longo do curso de graduação, você vai ter lá uma metodologia, vai ter uma estatística, e aí, enfim, vai ter uma disciplina lá de prescrição e avaliação, e beleza, elas meio que não se conectam, você faz um TCC meia boca lá, se forma, se joga no mercado de trabalho. E aí, quando aparece alguma situação especial que você precisa ir na ciência estudar, você fica na preguiça e bota no Google, simplesmente aceita a primeira resposta que aparece ou segue o primeiro influencer lipedema fitness que aparece. E é uma pessoa que estuda mais do que eu, confiarei nessa pessoa, né? Independência nos estudos, eu acho que é a coisa mais importante que existe. Quando você passa a estudar a fundo, qualquer que seja o seu conteúdo de interesse, o mundo se abre para além
daquele ambiente, por exemplo, da academia de musculação, ou daquele ambiente, por exemplo, box de crossfit, ou daquele ambiente bolha, a corrida, a assessoria de corrida. A gente vive várias bolhas na educação física. Quando você passa a lidar com ciência, é como se você estourasse todas as bolhas, saísse daquele aquário gigantesco e olhasse as coisas de cima. Isso é uma breve introdução para eu te fazer uma provocação através de uma pergunta que é: você que está no ambiente universitário e também no ambiente hospitalar, fala para quem nos está escutando, talvez não fisioterapeutas que já estão no ambiente hospitalar, mas profissionais de educação física que acham que o único mercado de trabalho, a única forma de ele estar presente junto da vida das pessoas é no ambiente da academia de musculação, ou desses mais hype hoje em dia. Queria que tu conseguisse expressar, através da tua experiência, a importância do profissional de educação física nesses outros campos, aonde, aqui sim, ele não vai depender apenas de um chat GPT para prescrever um treino qualquer. Ele vai precisar estudar os processos a fundo, conversar com o médico, conversar com o enfermeiro, conversar com o cliente, o paciente, uma pessoa que muitas vezes entende muito mais da doença do que ele mesmo, que nunca estudou. Então, abre o cérebro da rapaziada com uma broca, por favor. Legal. Como você pediu para abrir com uma broca, né? Eu vou exatamente fazer isso. Então, como eu estou aí nessa questão dessa empreitada da medicina, você sabe que o tempo, né? O meu tempo tá assim muito corrido. E eu estou há alguns meses com um médico que eu trabalho, falou assim, olha, vai chegar um momento que tu não vai conseguir dar conta. Vai chegar um momento que tu não vai conseguir dar conta. Já prepara alguém. Eu quero alguém aqui para atender num dia que tu não vai poder estar aqui. E eu já fui atrás de 5 pessoas. 5 pessoas. Que eu enxerguei um determinado potencial. Que eu achava que enxergava. As 5 me responderam, cara, eu não me sinto seguro, eu não estudo para isso, eu tenho medo de conversar com o médico, com o fisioterapeuta, eles vão saber mais do que eu, e nenhum aceitou. Ou seja, o problema, muitas vezes, não é nem o ter que conversar, mas o que eu vejo as pessoas não querendo estudar para passar por um processo que não é fácil, é difícil, e esse intercâmbio entre as profissões da saúde requer que você tenha um alto nível de conhecimento. E que você vai fazer esse intercâmbio entre as áreas. Porque se você trabalha com diabetes, você tem que conhecer diabetes, os fármacos, a influência do fármaco no teu treino, a influência do tipo de cirurgia, se é um bypass, um sleeve, no teu treino, a influência, né, de se tem esteatose hepática ou não, pressão elevada ou não, como é isso? Então eu estou com essa grande dificuldade procurando profissionais e não tem profissional querendo estar dentro desse ambiente porque acha que é muito difícil trabalhar com isso. Porque é como você falou, eu vou ter que ali lidar com paciente que sabe sobre a doença, médico que sabe sobre a doença, psicólogo que sabe sobre a doença, nutricionista que sabe sobre a doença, recepção que sabe sobre a doença também, né? Que eles estão ali todos os dias que eles precisam, né, de certa forma, explicar para os pacientes como é que funciona a cirurgia bariátrica. Uhum. E infelizmente o mercado está aberto, mas eu costumo dizer, né, cara, assim, eu brinco com meus orientadores lá de Portugal. Pedro Álvares Cabral, ele navegou no oceano sozinho, né? Quando ele mentiu que descobriu o Brasil, né? Que ele disse que ia para as Índias e descobriu o Brasil. Ô, mentira. Eu brinco com o meu orientador lá de Portugal. Ele já sabia o caminho do Brasil. Ele não descobriu o Brasil, já tinha gente morando aqui há muito tempo, né? Uhum. Eu brinco muito com ele sobre isso. E hoje, se você quer trabalhar dentro desse ambiente hospitalar, eu estou lhe garantindo que você vai navegar sozinho no Oceano Azul. Né? O mercado ele está pedindo, ele está gritando, ei, eu estou precisando vocês, profissionais de educação física, para trabalhar com doenças crônicas, e os profissionais eles estão cada vez mais querendo bumbum na nuca, quadríceps assim, panturrilha com o pé
em rotação interna, panturrilha com o pé em rotação externa, panturrilha de um jeito. Gente, nada contra isso. Muito, tudo bem, bacana o ramo que você queira atuar. Mas hoje nós estamos pedindo socorro para que profissionais de educação física estejam trabalhando dentro do ambiente de doenças crônicas, dentro do ambiente hospitalar, e não tem. É um mercado super aberto, mas que vai exigir muito do conhecimento do profissional. Você que está nos escutando e está trabalhando numa determinada área, quando acabar o seu dia de trabalho, tá? Que provavelmente foi estressante, você teve que carregar peso para um lado e para o outro, correria, carro de profissional de educação física, água jogada com roupa e não sei o quê, 8 horas por dia para cima e para baixo, e moto e não sei o quê. No final do dia você precisa se perguntar assim, ó, eu realmente fiz diferença na vida das pessoas? Se você tem uma certa dúvida, talvez algo esteja faltando. E aí eu te convido a começar a estudar com pessoas competentes e que já estão no conhecimento dessa área há algum tempo. Eu quero lhes convidar, meus amigos e minhas amigas que estão nos escutando, a acessar a rede social do nosso amigo. Então, vocês podem seguir ali no Instagram. Não sei se tem outras redes, né, Brunão? Depois tu comenta aí, prof.brunobre. Eu acabei esquecendo de falar do meu livro, né, que foi lançado ano passado, ó, O Emagrecimento Além da Estética. Hoje é o único livro aí no país, né, sobre cirurgia bariátrica, né, de fato, a gente traz guidelines, o que a gente faz no hospital. Deixa eu procurar aqui na minha prateleira se ele tá. Pô, não tem ainda. Não tá ainda. Não chegou aqui ainda. Eu vou mandar de presente para você. Né? Eu bati uma foto com o Marcelo veio para cá, assinei, dei para ele, né? Aí, para tu não ficar com ciúmes, eu vou te mandar, né? Eu já pedi uma remessa, esgotou, mas já pedi uma maravilha. Remessa. Eu peço mesmo, eu sou cara de pau. Né? Tu vai me mandar o endereço e com certeza eu vou mandar para ti. Cara, maravilha. Muito bacana. Então, o pessoal que está acompanhando aí agora a nossa tela, acessem, né? Uma pessoa que estuda há anos a área, conteúdo baseado em evidência, conteúdo de qualidade. Eu dei uma acessada ali nos links também, o Brunão, não sei se eles estão ativos, mas temos aqui um curso de musculação avançada, um summit. Esse curso já foi em janeiro, né? Foi um sucesso. Foi eu e o Carlos Augusto Garon, não sei se você conhece o Garon. Conheço, A gente ministrou esse curso aqui na área do treinamento de força, mais voltado para a estética, né? E atualmente, esse é o próximo curso que eu vou ministrar, que é sobre esse tema, que é bem bacana, o benefício do exercício da musculação na saúde da mulher. Lá a gente vai falar um pouco mais sobre endometriose, sobre SOP. É um congresso, apesar deles botaram tanta IA aí que alterou o meu rosto, né? Mas... Deu uma, né? Tá bonitão, tá bonitão. Vai ser lá em Vitória. Daqui a 2 semanas estarei lá, Vitória, no Espírito Santo. Instituto Valorize, estou vendo aqui, apoio do CREF. Legal. Sou professor do Instituto Valorize aí nas disciplinas de treinamento feminino, grupos especiais, na área de cardiologia também, Sim. Que é uma área que eu curto mais. Sim. E tem a minha mentoria também. Isso, eu vi que tem um outro link ali, né, que eu cliquei aqui, que é o Personal Experience, não sei se é esse. Sim, esse é uma mentoria, né, que eu tenho, que é chamada de Personal Experience. São mais de 15 módulos, cara, que é de cardiologia, a diabetes, a hipertrofia, né? E eu vou te dar de presente isso. Opa. Vou te dar de presente 2 coisas, né? Eu tenho um curso sobre hormônios, são 17 módulos, tudo baseado em evidência científica do que pode, o que não pode, do que é feito que presta, do que é feito que não presta, fisiologia. Sabe quem é o Leonardo Lima? Sei, claro, professor Leonardo Lima. Conversamos, está lá no nosso grupo de professores. Pronto, Léo é um querido. Aí ele falou, Bruninho, cara, não tem. Que curso maravilhoso, né? Então eu vou te dar de presente, Legal, né? Que honra minha, cara. Nós temos mais de 15 módulos desses. A aula de cardiologia, nós temos mais de 20 aulas. A aula de Covid, aula de... Tem uns professores lá de Portugal também, lesões osteomioarticulares. A ideia do Personal Experience é você, como personal trainer, saber um pouquinho de cada coisa e nichar para aquilo que realmente você quer. Né? Ou seja, o aluno ele tem acesso a um ambiente com várias aulas, né? Aulas, né, fantásticas, como se fosse um Netflix, né?
E um E grupo de aí WhatsApp, pelo que eu tô vendo também. Confere? tem um grupo do WhatsApp onde você entra em contato lá e a gente disponibiliza o Legal, link legal. do curso de hormônios e da mentoria também, que a gente chama de Personal Experience. Ou seja, o Beleza? conhecimento está aí, É, consome quem quer, quem tem interesse e quem quer realmente fazer o bem das pessoas, né? Eu acho que esse, no final das contas, é isso. Inclusive, as pessoas sempre acham que prática baseada em evidência é aquele cara que só lê artigo, só entende de método. As pessoas acham que a formação, o exercício baseado em evidência, é uma formação que ensina método e estatística. é, Mas e a nossa principal intenção, cara, é juntar as coisas, juntar a nossa expertise profissional com evidência científica, obviamente, se nós tivermos, e aí os interesses daquele indivíduo, que é o principal, a ponta da lança, que a gente chama, que é aquele indivíduo que está na sua frente com grandes expectativas em relação à sua atuação profissional. É uma sem dúvida. responsabilidade absurda. Eu acho que as pessoas, às vezes, não têm noção dessa responsabilidade, né? A gente faz questão de sempre chamar atenção. Meu querido, meu irmão, cara, que conversa sensacional, rica. Eu tô marcando aqui 1h50 agora de conversa, tá? E eu não me interessa, se tivesse 3 horas, a gente ia botar igual ali, o conhecimento tá ali disponível. As pessoas agora, elas com certeza estarão mais informadas por causa da tua dedicação enquanto um profissional. E, cara, um beijo no teu coração, obrigado. Queres dar um recado final e, de repente, alguma indicação de livro? Seria o teu livro, mas algum outro livro? Não, sim, Ou alguma ó, outra referência também, né? se você quiser, o Gui, você pode. Eu sou um cara que não escondo conhecimento, assim, né? Se você quiser, eu já estou aqui abrindo, não vou me comprometer de eu enviar isso, né? Mas você pode enviar para quem lhe pedir, você pode enviar o Tá, material, tem todas as referências lá. tá. Eu não vejo problema nenhum em Fechou. relação a isso, tá? PDF, manda lá em PDF. E assim, o que eu costumo muito falar isso, né? Eu gosto de indicar livros de conteúdo básico, né? Livro de fisiologia humana, livro de anatomia, o livro de endocrinologia, né? Enfim, para você ter o básico e assim, para você entender mais de lipedema e sobre essas evidências científicas que a gente tem atual, é artigo científico, né? É, Então, eu gosto demais, que é por isso que eu coloco lá todas as referências, né, nos meus slides. E, cara, assim, como um agradecimento, foi um papo muito bacana, muito legal. foi, Mais uma vez, foi. falando que eu te admiro demais, você é um cara Obrigado, meu sensacional. irmão. Recíproca verdadeira. E eu acho que foi um papo aqui de quase 2 horas que eu tenho certeza que foi muito rico e que vai esclarecer muita coisa. Eu costumo muito falar, né? Poucos falam sobre lipedema nessa profundidade e com essa questão baseada em evidência É isso aí. científica, colocando a segurança do nosso paciente, cliente em primeiro lugar. Uhum. Eu vou deixar Beleza? linkado aqui os links do Bruno na descrição aqui do vídeo. Quando sair ao vivo, vocês já vão estar provavelmente vendo e a gente provavelmente no chat conversando com vocês aí. Pessoal de casa, muito obrigado pela atenção. Bruno, doutor Bruno, obrigado pela atenção, pelo carinho, por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Pessoal do EB Talks, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo no coração e fiquem com a ciência. Valeu.